Our life was great. We weren't making millions of dollars or anything, but we were happy. Every day I look forward to coming home to her and the boys. One of the main things about Denise was she was pretty quiet. She just wasn't a very outgoing person. She actually talked to me first, and I always thought that was the most ironic thing ever because, you know, as quiet as she was and people find out that she's the one that approached me. The assumption is that Charlotte County screwed up and could have saved this girl's life. That's what everybody's thinking. And I'm telling you that until the facts come out here, that's the wrong assumption to make. And she's my baby girl and I'm gonna miss her. I don't know how we're gonna get on without her. Qual o sonho de uma garota de 19 anos? Denise, ela foi criada em uma família tão amorosa que ela quis ser como sua mãe, uma dona de casa e uma mãe perfeita. Mas vem descobrir exatamente quem foi Denise Amber Lee. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao Sexta Estranha. Como vocês já sabem, toda sexta eu venho e trago um caso de uma história real pra vocês. Eu dou preferência pra casos já solucionados, porque eu sei que são o que vocês mais gostam e são o que eu mais gosto também. Antes de tudo, pra não esquecer, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, indique pra um amigo seu, compartilhe, se inscreva se você não é inscrito, tá? Toda sexta-feira nós temos um caso novo aqui. Denise Amber Goff nasceu dia 6 de agosto de 1986 em Inglewood, Flórida. Ela era filha do policial Rick Goff e da dona de casa Sue Goff. Ela era a filha mais velha de 3 filhos e tinha um irmão chamado Tyler e uma irmã chamada Amanda. A família era bem tradicional. Eles moravam numa cidade litorânea, frequentavam a igreja metodista. E o Rick, ele era um policial que ele trabalhava disfarçado. Ele se achava um cara muito durão. Denise era considerada uma menina muito alegre, muito sorridente. Nunca reclamava da vida, estava sempre feliz. Ela conheceu um rapaz chamado Nathan Lee na escola e eles começaram a namorar em um dia 19 de janeiro. Ela era muito tímida. Ela era um gênio de matemática e gostava muito de ler. Enquanto o Nathan já era o oposto dela, né? Daí que a gente sabe que realmente os opostos se atraem. O Nathan era o oposto dela, era sempre muito sociável. Ele era um atleta que fazia muitas amizades e muitas piadas com todo mundo. Um mês depois que eles começaram a namorar, foi o Dia dos Namorados, né? Lá nos Estados Unidos e em vários outros países, o Dia dos Namorados é comemorado dia 14 de fevereiro. Ele quis fazer uma surpresa para ela e levou ela pro shopping para ela escolher seu próprio presente. Ela acabou escolhendo um anel em forma de coração que tinha uma pedrinha no meio. Aquele anel, gente, ela colocou naquele dia e nunca mais tirou. Foi um anel tão importante pro relacionamento deles que mesmo depois que ela ganhou o anel de noivado e o anel de casamento, mesmo assim ela nunca deixou de usar aquele anel em forma de coração. Eles casaram quando a Denise tinha 19 anos de idade e o Nathan tinha 21. Eles moravam em Northport, na Flórida também, e a família logo cresceu. Eles tiveram 2 filhos com a diferença de pouco tempo de idade. Noah estava com 2 anos e Adam com 6 meses de idade. Bom, para sustentar aquela família jovem de 4 pessoas, o Nathan tinha que trabalhar duro. Então ele tinha 3 empregos. Ele saía sempre cedo para trabalhar e a Denise sempre ficava dormindo. Como era muito cedo, o Nathan não queria acordá-la. A rotina deles era essa, até que dia 17 de janeiro de 2008, ele também saiu cedo para trabalhar. Nessa época ele trabalhava na companhia elétrica da Flórida e ele telefonou para Denise às 11h09 da manhã. Era a pausa que ele tinha para almoço, ele sempre telefonava para ela para eles conversarem. Nesse dia ela falou que estava muito quente, né? Era um mês de janeiro muito quente e a casa que eles moravam era uma casa muito abafada. O Nathan havia sugerido para ela deixar as janelas abertas, né? Para entrar aquele arzinho refrescante. Ela disse que já tinha feito isso, até porque como eles deixavam, né, as janelas fechadas à noite o ar-condicionado eles colocavam para funcionar, mas para economizar dinheiro mesmo, né, que a gente sabe que a energia é bem cara, sempre foi, e hoje é muito mais cara ainda, então de manhã ela deixava tudo aberto, né, para poder economizar no ar-condicionado. E aí ela comentou com o Nathan
que ia cortar o cabelo do Noah, né, do filhinho mais velho. Às 3 horas da tarde, quando o Nathan tava voltando para casa, ele telefonou para Denise, a Denise não atendeu. Ele achou muito estranho porque era uma rotina deles mesmo, né? Ele sempre telefonava para ela quando tinha uma pausa no trabalho ou quando voltava para casa. Ele telefonou mais 8 vezes e nenhuma dessas vezes ela atendeu. Bom, ele demorava 25 minutos nesse trajeto até chegar à casa deles, e quando ele chegou na casa, ele viu que o carro da Denise estava lá fora, né? Estava na garagem. Ele ficou mais tranquilo, e quando ele entrou, ele viu que a chave do carro dela estava ali numa cadeira. Ele procurou a Denise por todo lugar, não achou, e os 2 filhos estavam no mesmo berço. O Noah, o filhinho mais velho, estava chorando. Ele achou muito estranho, ele continuou procurando em toda a casa da Denise. Ele foi até o quintal, foi até lá fora, gritou, chamou por ela e ela não apareceu. As janelas não estavam trancadas, elas só estavam encostadas. Não era da Denise fechar assim as janelas, então ele imaginou que alguém tinha chegado na casa deles e feito alguma coisa. Imediatamente, ele telefonou para a emergência e falou: minha esposa foi raptada. A atendente chamada Mandy West percebeu que ele estava muito alterado, que ele estava muito nervoso e logo disse que já ia chamar ajuda. Northport Emergency? Yes, I'm at 7912 Latour Avenue. I just got home from work and my wife, I can't find her. My kids were in the house and I don't know where she is. I've looked every single place. Assim que desligou, ele telefonou pro sogro dele, né? Já que o Rick é policial. O Rick entrou em contato com a delegacia que ele trabalha e os amigos dele já foram também imediatamente para casa, né, da Denise para procurar, para tentar descobrir alguma pista e entender o que tinha acontecido. A ação foi muito rápida, a rua foi fechada e logo começaram a procurar pistas. Era uma região que não tinha muitas casas próximas, né? A Denise e o Nathan só tinham uma casa ali, que era uma casa vizinha. Os policiais foram até lá e a vizinha, né, uma senhora, disse que cerca de 2h30 da tarde ela viu um carro estranho estacionado na frente da casa da Denise. Era um Camaro verde escuro. Então ela percebeu que tinha um homem que ela nunca tinha visto e ela ficou olhando para esse homem, só que esse homem começou a encarar ela, ela ficou sem graça e acabou entrando. Quando ela foi lá para fora, ela tinha percebido que o homem havia sumido e o carro dele verde também. Os policiais de condados vizinhos sabiam, né, ficaram sabendo que havia uma filha de um policial desaparecido e muitos se prontificaram a ajudar mesmo fora de seu horário de trabalho. Tinha muita gente procurando a Denise. O próprio Rick, né, o próprio pai dela, disse que ela jamais deixaria os filhos sozinhos, então ela tinha sido assim raptada. Às 18h14, uma outra ligação foi feita para a emergência, só que dessa vez da própria Denise. Assim que a atendente atendeu, ela falou assim: meu nome é Denise e eu só quero ver a minha família de novo. Ela estava muito nervosa, chorando. Foi uma ligação angustiante, assim, de ouvir, né, de escutar. E a atendente percebeu que, na verdade, ela estava falando com uma outra pessoa, mas a fim de passar o máximo de informações possíveis para a atendente. Então a atendente perguntou: você está com o homem? Você conhece esse homem que você está? E ela respondia mais ou menos assim: você sabe que eu não te conheço, eu nunca te vi. A atendente falou que o rádio do carro estava muito alto e a Denise virou lá pro cara e falou assim: olha, o rádio tá muito alto, não tem como você baixar? Eu tô conversando com você e eu tô achando que você não tá me escutando. Cerca de 7 minutos de conversa, até que a atendente escuta o homem falando: cadê meu celular? E a Denise responde: se eu te ajudar a achar o celular, você me deixa ir embora? O homem percebeu que ela estava com o celular e a ligação foi cortada imediatamente. A atendente passou essa conversa por e-mail para a delegacia entrou em contato com o pai da Denise, com o Rick, e perguntou se era a voz da Denise, e ele confirmou que sim, que era a voz da filha dele. Logo em seguida, eles tentaram rastrear o celular, só que o homem devia ter desligado o celular, porque eles não conseguiram mais, só que eles conseguiram descobrir de quem que era o celular, e era de um homem chamado Michael Lee King. Agora que eu percebi que ele tem o mesmo sobrenome da Denise, né? Quando ela casou, ela passou a se chamar Denise Amber Lee. Nossa. Michael King era um homem de 36 anos. Ele era encanador, mas ele já estava há algum tempo desempregado. Ele morava também em Northport, não muito longe de onde a Denise e o Nathan moravam. Recentemente ele tinha se divorciado, ele tinha um filho de 12 anos de idade, ele estava à beira de perder a casa dele porque ele não pagava a hipoteca. O Michael tinha um primo chamado Harold,
Ele chegou na casa desse primo e pediu emprestado uma pá, um galão de gasolina e uma lanterna. Nesse meio tempo que o Harold foi pegar as coisas, ele viu que uma menina, né, basicamente uma menina, uma mulher jovem, estava no banco de trás do carro dele e conseguiu sair do carro gritando e pedindo ajuda. O Michael falou para ele não se preocupar, que não era nada, e colocou a garota dentro do carro de novo e foi embora. Assim que o Harold entrou na casa dele, ele falou para a filha dele de 17 anos, para Sabrina, o que tinha acontecido. Imediatamente a menina, né, muito mais esperta que o pai, foi, telefonou para emergência e falou o que tinha acontecido. Isso foi por volta das 18 horas e 23 minutos. 9 minutos depois que a Denise tinha feito a ligação. A Sabrina passou para os policiais como era o porte físico dele, que ele era um homem branco de cabelo claro, disse que ele estava, né, que ele tinha um Camaro verde escuro, e passou o endereço da casa deles para os policiais. Imediatamente os policiais foram até a casa do Michael. Chegando lá, eles conseguiram identificar que a TV estava ligada e eles ouviram vozes também. Eles decidiram invadir a casa e verificaram que não tinha ninguém lá dentro mesmo, que as vozes eram apenas da TV. Eles acharam a casa muito estranha, porque a casa basicamente não tinha móveis, tinha só uma TV e um colchão, sabe? Coisas assim aleatórias. Eles perceberam sim que a Denise esteve lá. Eles viram um pedaço de fita adesiva com o cabelo comprido grudado, um cobertor infantil e um elástico de cabelo. No carpete eles acabaram vendo algumas manchas, eles cortaram, né, para depois levar para perícia. No local eles perceberam sim que a Denise havia sido abusada. Bom, às 18h30 foi feita a quarta ligação para a emergência. Uma mulher chamada Jane Kokowski, ela disse que estava dirigindo na rodovia e ela percebeu um carro verde escuro com um homem dirigindo e com uma criança, que ela imaginou que fosse uma criança no banco de trás. Ele gritava com essa criança gritava socorro e ela imaginou que aquele homem estava sequestrando uma criança. O que que ela fez? Ela começou a perseguir esse homem, né, perseguir esse carro enquanto telefonava para a polícia, só que o trânsito acabou ficando muito pesado e infelizmente ela não conseguiu pegar a placa do carro e acabou perdendo o carro. Ela viu que o motorista tinha percebido que ela estava seguindo, ele acabou fazendo umas manobras mais rápidas e ela acabou perdendo. Mas ela conseguiu falar qual foi a última vez que ela viu o carro, que foi virando à esquerda numa certa rodovia. Tinha helicóptero, tinha cães farejadores, polícia rodoviária fechou a entrada e a saída, né, das rodovias para ninguém entrar e nem sair da cidade sem ser visto, sem passar por uma blitz. Até que às 9h15 da noite eles viram um Camaro tentando furar o bloqueio e eles começaram a perseguir esse carro. Eles conseguiram deter o carro e o motorista, só que o Michael King estava sozinho no carro. Eles viram no banco de trás uma pá, a lanterna e o galão de gasolina. Eles também acharam o celular do Michael, só que o celular do Michael estava sem a bateria e sem o chip. Ele estava totalmente molhado da cintura para baixo e ele estava muito sujo de lama. Ele foi imediatamente preso e levado sob custódia, só que em momento nenhum ele falava que tinha pego a Denise, o que tinha feito com a Denise ou onde estava a Denise. Bom, depois de muito tempo procurar, né, ela sumiu dia 17, agora a gente está 2 dias depois, dia 19 de janeiro. Os cães farejadores mostraram um local de interesse e os policiais começaram a cavar ali. E eles encontraram o corpo da Denise. Ela estava sem roupa e ela tinha levado um tiro na cabeça. Agora eu vou dividir uma coisa com vocês, que quando eu vi essa história, né, claro que a história inteira é muito triste, me deixou muito chateada, mas essa parte especial, nossa, acabou comigo. A Jane, que tinha feito aquela ligação, né, quando estava no carro, ela viu que tinham prendido o Michael e ela entrou em contato com a delegacia. Ela avisou, olha, eu fui uma das pessoas que telefonou sobre esse caso, eu quero saber se eu posso ajudar em alguma coisa. E aí eles falaram assim, como assim você telefonou? Gente, a atendente que pegou o telefonema da Jane nunca passou esse telefonema para a delegacia. Ela errou, simplesmente ela errou. Ela tinha que pegar essa informação, passar para a delegacia e lá eles iam mandar um despachante e, enfim, mandar investigar. Só que não, isso nunca aconteceu. E aí, para piorar ainda, né, foi verificado que naquele dia tinha um policial bem perto daquela rodovia onde a Jane disse que tinha visto o Michael pela última vez. Então, se realmente essa ligação tivesse passado à frente, se os policiais fossem notificados,
com certeza aquele policial que estava naquele lugar ia encontrar o Michael mais rápido. E nesse momento a Denise ainda estava viva. Bom, os atendentes acabaram colocando a culpa, né, no horário que estava um movimento caótico, que era a troca de turno. Eles disseram que a culpa não era deles, era ali da situação. E aí os dois foram suspensos depois de seus trabalhos sem remuneração. O xerife achou melhor não mandar eles embora, porque ele considerou que aquilo que aconteceu foi uma oportunidade perdida. Imagina pro pai da Denise como foi muito difícil, né? Ele trabalhava para a polícia da cidade e infelizmente por causa de um erro deles, a filha dele perdeu a vida. Bom, no banco de trás do carro foram encontrados fios de cabelos da Denise e viram que esses fios de cabelo estavam arrancados da própria raiz, ou seja, só ela poderia ter feito isso. E além disso, o anel, aquele anel de coração que ela amava, que ela nunca tirava, ela tirou e escondeu esse anel entre os estofados do banco de trás. Acredita-se que como ela sabia que ela não ia conseguir fugir, ela acabou deixando o máximo de pistas que ela poderia, o máximo de provas para que o Michael fosse incriminado, para ter certeza que ele era o culpado do que tinha acontecido com ela. O Michael nunca confessou nada, nunca. Primeiro ele disse que os dois haviam sido sequestrados juntos, mas depois ele não disse mais nada e não soube explicar mais nada. Bom, no tribunal, os advogados dele disseram que ele tinha sofrido um acidente, né, uma batida na cabeça quando era criança e que por isso ele tinha alguns apagões e que além de tudo ele tinha o QI de 71, que era o QI muito baixo. Como se isso pudesse justificar alguma coisa, né? As evidências contra o Michael eram esmagadoras. Foi encontrado o DNA da Denise na casa do Michael e no carro do Michael, além dos fios de cabelo que ela tinha arrancado e do anel que ela nunca tirava. Is this her ring? Yes. It's not the first ring I gave her for Valentine's Day. How confident are you that's her ring? 100%. Além disso, aquele telefonema que ela fez para emergência foi tocado no tribunal e todos ficaram muito tristes e chocados. Além disso, o próprio primo do Michael, Harold, tinha testemunhado contra ele. Sim, tinha falado que tinha visto a Denise no carro dele. Em 4 de dezembro de 2009, foi considerado culpado, né, de todas as acusações que ele tinha e ele foi condenado à pena de morte. Só que ainda não tem essa data agendada. Em 2016, ele colocou um recurso, né, para tentar mudar a pena dele, mas a sentença foi mantida. Agora vamos falar um pouquinho do legado. Logo depois que aconteceu tudo isso, né, com essa falha na atendente do 911, Nathan formou a Fundação Denise Amber Lee. O objetivo da fundação é minimizar o erro humano em centrais de atendimento de emergência, promovendo treinamento e procedimentos aprimorados para todos os atendentes de chamadas de emergência. Pouco depois, a lei Denise Amber Lee foi sancionada. A lei exige que esses atendentes passem por 232 horas de treinamento. Nathan se dedicou muito tempo da sua vida, né, para fazer com que essa lei fosse sancionada e ele viajou por vários estados fazendo palestras para que os atendentes percebessem a importância de passar a informação correta. O Nathan acabou processando a polícia local sobre o que tinha acontecido e ele acabou ganhando a causa. Com esse dinheiro, ele acabou comprando uma casa que hoje ele mora com a sua segunda esposa, chamada Tânia, e com seus 7 filhos. Ele diz que a Denise era a alma gêmea dele, que ele não tem dúvidas disso, que ele tem certeza, tanto que ele não imaginou que ele ia se apaixonar de novo e casar de novo, mas isso acabou acontecendo. Hoje ele tem uma família muito linda, mas ele nunca deixou de amar a Denise, tanto que da mesma forma que ele deu aquele anel de coração para ela deu uma corrente para ele e até hoje ele usa essa corrente. Me conta aí se vocês já conheciam essa história. Bom, essa foi uma história que eu assisti no documentário. Eu não peguei o documentário desde o começo, mas acabei pegando a trajetória da história e o que aconteceu com ela, sendo que sim, poderia ter sido evitado. Isso tocou demais em mim e eu acabei decidindo trazer essa história para vocês. Então é isso, gente, essa é a história de hoje, mais uma história muito triste. Aproveito e peço para vocês me acompanharem lá no Instagram @lendo-e-bebendo e deixarem sua sugestão de casos. Até a próxima sexta. Tchau!